Sr. Crespo, vamos iniciar então. Boas tardes para a Espanha e bom dia para toda a América Latina. Vamos iniciar o 11º Seminário da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos com o título Emprego das Forças Armadas na Vigilância de Áreas de Fronteira, Perspectivas dos Colégios de Defesa Ibero-Americanos. Este seminário conta com a apresentação de vários colégios de defesa ibero-americanos e vai-se desenrolar desde o dia de hoje, 21 de março, até dia 5 de abril de 2023, por acordo entre todos os nossos colégios de defesa ibero-americanos. Temos bastantes inscritos que os respectivos colégios de defesa ibero-americanos nos enviaram e agradecia só que dois aspectos. Primeiro é que só se utilizasse o chat para colocar questões e não para para cumprimentar. O chat vai ser utilizado na parte das perguntas e respostas. Depois, a outra questão é, agradecia que para um maior controle dos coordenadores nacionais de todos os países, de todos os colégios, seria necessário que quando os senhores auditores se inscrevessem, colocassem as 3 letras iniciais de código do país, tal como havia sido combinado. Sem mais delongas, vamos iniciar o 11º Seminário da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos, que é organizado pelo Instituto de Defesa Nacional de Portugal, e passo desde já para dar as palavras de boas-vindas à excelentíssima diretora do Instituto de Defesa Nacional, senhora professora doutora Isabel Ferreira Nunes. Senhora doutora. Muito obrigada. Caros diretores dos Colégios de Defesa Ibero-Americanos, caros coordenadores nacionais, caro professor Dr. Luís Tomé e caros participantes, boas tardes para quem nos acompanha a partir da Península Ibérica e bons dias para os países da América Latina. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes neste 11º Seminário da Associação de Colégios Ibero-Americanos de Defesa, começando por agradecer a todos os colégios de defesa que irão participar com conferencistas neste seminário e que passo a referir: a Escola Superior de Guerra do Brasil, a Academia Nacional de Estudos Políticos e Estratégicos do Chile, a Academia de Defesa Militar Conjunta do Equador, o Colégio de Altos Estudos Estratégicos de El Salvador, o Centro Superior de Estudos de Defesa Nacional de Espanha e o Centro de Altos Estudos Nacionais da República Oriental do Uruguai. É com uma grande satisfação que registramos igualmente o interesse de todos os colégios de defesa na forma como se associaram no tratamento deste tema do seminário, emprego das Forças Armadas na vigilância de áreas fronteiriças, perspectiva dos colégios ibero-americanos de defesa. E que fica demonstrado pela participação de pelo menos 932 inscritos, oriundos de 14 países da nossa associação. Temos consciência de que a sensibilidade da maioria dos colégios desta associação vai no sentido de se passar a organizar seminários de menor duração, com um máximo de 2 semanas. No entanto, face ao elevado número de colégios que se ofereceram para participar, quer como conferencistas, quer como participantes, decidimos acomodar todas as ofertas e não deixar, de facto, nenhuma instituição de fora, o que fez com que tivéssemos neste 11º seminário de 10 sessões, sendo estas apresentadas por 7 países diferentes. Com este seminário procuraremos contribuir para uma melhoria dos processos de troca de conhecimentos e de experiências adquiridos nos países ibero-americanos sobre questões relacionadas com a defesa e segurança, especialmente nesta área de emprego das Forças Armadas na vigilância de zonas de fronteira. Procuraremos igualmente consolidar as relações institucionais entre todos nós, membros da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos, e consolidar um ambiente de paz e de segurança da comunidade ibero-americana. O objetivo deste seminário específico é o de analisar e discutir as diferentes visões sobre a participação das respectivas Forças Armadas na vigilância de áreas fronteiriças, tendo em conta os diversos contextos da área ibero-americana e também debater esta questão no campo da segurança internacional.
A estrutura proposta inclui 2 blocos distintos. Um primeiro inclui sessões iniciais de introdução e enquadramento do tema, e um segundo centrar-se-á na perspectiva nacional de cada colégio de defesa sobre a experiência do seu país na utilização das respectivas Forças Armadas na vigilância de zonas fronteiriças. Sobre este tema, há um conjunto de questões que este seminário procurará naturalmente responder. Como estão os países do universo ibero-americano posicionados em relação a esta questão? Que experiências e reflexões podemos partilhar para melhorar os procedimentos e instrumentos de implementação em cada país? E que boas práticas existem? Estas são apenas algumas das questões que procuraremos discutir. Agradeço a presença de todos e termino com um agradecimento especial dirigido aos oradores dos vários países que contribuíram para este esforço, agradecendo também o apoio do Secretariado Permanente da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos, que está localizado no CZN. Espero que este seminário corresponda às expectativas de todos os participantes e que contribua para uma melhor compreensão sobre o assunto que aqui nos reúne hoje, e que proporcione também um espaço de intercâmbio de experiências e de debate, proporcionando elementos-chave para melhorar as nossas políticas de segurança. A todos, muito obrigado e votos de um excelente seminário. Muito obrigado, Sra. Professora Doutora Isabel Ferreira Nunes, pelas suas palavras de início do seminário. E sem mais delongas, vamos passar de imediato à primeira conferência, cujo título é Conceito de Fronteira num Contexto Multidomínio, Terrestre, Marítimo, Aéreo, Espacial e Ciber. E para isso temos connosco o Sr. Professor Dr. Luís Tomé, que é professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa, onde é diretor do Departamento de Relações Internacionais e do Observare, Observatório de Relações Exteriores, e é coordenador do doutoramento em Relações Internacionais, Geopolítica e Geoeconomia. É coordenador do curso de Estudos Avançados de Geopolítica e dos 5 cursos avançados de Estudos Regionais sobre a Ásia-Pacífico, o Médio Oriente e Magrebe, a América Latina, a Euroásia, a Eurásia e a África Subsaariana, organizados em parceria entre a Universidade Autónoma de Lisboa e o Instituto da Defesa Nacional. É investigador integrado no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Tem sido professor convidado do Instituto da Defesa Nacional, do Instituto Universitário Militar, do Instituto Superior de Ciências Políticas e Segurança Interna e Visiting Professor della Sapienza Università di Roma, Itália, da Universidade Cidade de Macau, na China, e da Middle East Technical University de Ankara, na Turquia. Foi adjunto especialista para as relações internacionais e o combate ao terrorismo no gabinete da Ministra da Administração Interna. Foi também assessor do vice-presidente do Parlamento Europeu e investigador da NATO durante 2 anos, elaborando o relatório Russia and NATO's Enlargement. É investigador nas áreas de relações internacionais, geopolítica e estudos de segurança, especializado nas regiões Euroatlântica, Eurásia e Ásia-Pacífico. É autor de mais de uma dezena de livros e de inúmeros ensaios e artigos publicados nas revistas da especialidade. Tem sido orador convidado de conferências de alto nível e colabora regularmente com vários órgãos de comunicação social, analisando e comentando assuntos de relações internacionais, geopolítica e segurança. É licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa, mestre em Estratégia pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da então Universidade Técnica de Lisboa, e doutorado em Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Senhoras e senhores participantes no seminário dos Ibero-Americanos, muito obrigado por estarem presentes. Endereço desde já uma saudação especial ao Sr. Professor Dr. Luís Tomé, a quem passo desde já o palco para iniciar a sua sessão. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua disponibilidade uma vez mais. Muito obrigado, Sr. Coronel. Quero começar por cumprimentar a Sra. Diretora do Instituto da Defesa Nacional de Portugal, a Dra. Isabel Ferreira Nunes, cumprimentar também
senhores diretores dos restantes colégios de defesa ibero-americanos que se associaram a esta muitíssimo relevante iniciativa, cumprimentar naturalmente todos os participantes e dizer que é uma honra muito grande participar novamente numa iniciativa da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos. Por isso só posso agradecer o convite que a senhora diretora do Instituto da Defesa Nacional me dirigiu, esperando de alguma forma contribuir para a reflexão conjunta. Sinto o peso honroso da responsabilidade de fazer a palestra de abertura e permite-me já tentar partilhar aqui o meu PowerPoint. Creio que será útil para a nossa conversa. O tema que me foi proposto é este. Eu procurei fazer os slides em castelhano porque falarei em português e é um tema sobre o qual eu devo começar por dizer que não tenho uma resposta definitiva. Tenho mais questões do que propriamente apresentar um conceito de fronteira num contexto multidomínio alternativo, e creio que vale a pena, pelo menos esse é o meu propósito, traçar aqui o quadro geral do ponto de vista da segurança internacional e das transformações na geopolítica mundial que, direta ou indiretamente, interferem com a noção de fronteira e com os vários espaços deste multidomínio, terra, mar, ar, espaço extra-atmosférico e ciberespaço. Os tópicos do que me proponho tratar são estes, começando por umas breves reflexões básicas sobre fronteira, depois traçar as grandes transformações na segurança internacional que têm implicações na fronteira e na soberania estatal, algo que tem vindo a mudar muito significativamente, caracterizar depois o atual sistema de segurança internacional, o quadro geral das transformações em simultâneo que estão a ocorrer na geopolítica mundial e, finalmente, concluir com umas reflexões, mais questões sobre que noção de fronteira, que fronteiras na nova ordem e se justifica ou não um novo conceito de fronteira. É evidente que quando nós pensamos em política internacional na questão da fronteira, de imediato nos remete para uma linha real ou artificial que à partida separa zonas geográficas. E uma vez separando zonas geográficas também indica qual é o poder político que controla o espaço dentro ou para lá de uma linha de fronteira e qual é o outro poder político do lado de lá dessa linha. No fundo, em política internacional, em regra, nós falamos de fronteiras como referimos-nos também a delimitações dos espaços de soberania dos Estados e que, portanto, também delimitam a velha dicotomia entre o que é a segurança interna, ou interior, e o que é a dimensão externa da segurança, ou segurança internacional. E, ainda, essas linhas de fronteira nos permitem referir a movimentos internacionais ou transnacionais, porque se ocorrerem exclusivamente num espaço dentro de fronteiras, nós já não estamos a falar de internacionais ou transnacionais, estamos a falar de meramente internos. Também sabemos que há linhas de fronteiras que separam países, confinam países mais abertas. É o caso dos movimentos dentro da União Europeia e do espaço Schengen, ou, no inverso, totalmente oposto, temos fronteiras não só fechadas, como profundamente militarizadas. O exemplo paradigmático é, obviamente, a linha de fronteira que separa o norte e o sul da Península Coreana. Porém, nós temos outros tipos de fronteiras e outros racionais que não devemos perder de vista. Para além das fronteiras tipicamente por referência geográfica,
Também temos fronteiras da dimensão cultural, que remete para a língua, para a religião, para a etnia ou mesmo para diásporas. E, frequentemente, as fronteiras geográficas que delimitam um Estado não coincidem com as fronteiras da natureza mais cultural. E sabemos, aliás, que na doutrina de certos Estados, regimes políticos e forças armadas, a defesa, a segurança de outros para lá das suas fronteiras, por referência à língua, religião, etnia, nacionalidade, etc., faz parte integrante das suas políticas e das suas estratégias. Por outro lado, nós estamos num contexto global em que, para lá das fronteiras nacionais, nós temos outro tipo de fronteiras, e nem sempre coincidentes. Nós temos fronteiras de segurança e defesa, que frequentemente extravasam os limites fronteiriços do Estado, por exemplo, quando ingressamos em alianças ou organizações de defesa coletiva, como é a NATO, Portugal ou Espanha, têm como linha de fronteira de segurança e defesa o quadro da Aliança Atlântica, não apenas o das suas fronteiras nacionais. Também temos fronteiras mais de âmbito económico e que, naturalmente, vão muito para lá do território do Estado, ou fronteiras, como referi há pouco, de dimensão cultural. E eu creio que, por exemplo, no caso do espaço ibero-americano, nós temos um espaço de fronteira que ultrapassa as fronteiras dos Estados nacionais, que pelo menos está no domínio da economia, também está na dimensão cultural e, obviamente, está em construção também na dimensão da segurança e defesa. Daí a relevância dos encontros que a Associação dos Colégios de Defesa Ibero-Americanos tem. Depois temos estes 5 domínios de fronteira que até começaram a ser mais pensados do ponto de vista militar e das operações militares e de combate: o terrestre, marítimo, aéreo, espaço e o ciber. Mas é bom ter presente que em todos estes domínios de fronteira há um elemento crucial que é o fator humano e que estas fronteiras deste multidomínio não são coincidentes. Curioso que num espaço extra-atmosférico há poucos atores que podem tentar disputar algum domínio, algum poder, alguma influência. Poucos são os Estados-potências com essas capacidades, enquanto que, por exemplo, no espaço ciber, na realidade, até indivíduos mais bem preparados tecnicamente o podem tentar não apenas utilizar, como tentar mesmo dominar. As fronteiras sempre foram dinâmicas, por definição e por natureza, e para muitos foi e é o dinamismo da fronteira, designadamente a sua extensão ou ampliação, sinónimo de maior poder. E, portanto, há uma tentativa recorrente, é uma constante, se quisermos, de muitos tentarem expandir a fronteira, porque significa aumentar poder e influência. Por outro lado, também é uma tendência que vem de muito de trás, uma certa tentativa de securitizar as fronteiras, como delimitam um espaço de soberania, onde depois se define a integridade territorial da população. Sempre houve a apetência por securitizar as fronteiras e, portanto, exercer um forte controle e vigilância dos fluxos, quer de pessoas, de bens, serviços e capitais. O que nos remete para a importância clássica da territorialidade, e daí as definições dos espaços habituais aéreo, marítimo e terrestre, da autoridade que exerce nesse espaço, nessas linhas de fronteira e, claro, relacionado com a segurança desse espaço e dessas fronteiras. Infelizmente,
num momento em que nós temos um número de Estados soberanos que nunca existiu no mundo, continuamos a ter imensas disputas fronteiriças, conflitos sobre zonas de soberania, envolvendo muitos Estados, muitas potências, e também continuamos a tentar assistir a ver povos, grupos étnicos, religiosos que estão confinados a um Estado ou espalhados por vários Estados, procuram eles próprios ascender ao direito de autodeterminação e a ser um Estado independente e soberano, delimitado com as suas fronteiras. No entanto, a par disto, nós temos os chamados Global Commons, ou os bens comuns mundiais, espaços oceânicos, o espaço atmosférico, o espaço e a atmosfera e a Antártica são exemplos disso. E depois temos claramente uma lógica distinta de pensar e questionar a fronteira nos espaços atmosférico e extra-atmosférico e no ciber, uma vez que são pouco compatíveis com a lógica de definição de fronteiras e de soberania tradicionais. Feita esta curtíssima reflexão inicial sobre fronteira e soberania, acho pertinente e útil traçar aqui as grandes transformações em termos de segurança internacional. E se compararmos com o que acontecia algumas décadas atrás, creio que facilmente concluímos que tudo mudou em termos de segurança, exceto duas coisas. Continua a ser uma prioridade para a esmagadora maioria dos povos, dos Estados, das pessoas, e continua a absorver muitos recursos financeiros e muitas vidas humanas. Tudo o resto se alterou. Nós temos hoje um leque muito mais amplo de atores, seja perturbadores da segurança, seja promotores de segurança, desde organizações terroristas e de criminalidade organizada transnacional, senhores da guerra, empresas militarizadas militares, privadas militares, seja organizações não governamentais, organizações regionais e internacionais, seja certos indivíduos. Nós temos novas referências de segurança, já não é o Estado a única referência da segurança nacional e da segurança internacional. Hoje nós vamos desde a dignidade do ser humano até a humanidade e o planeta no seu conjunto, além de grupos, comunidades étnicas, religiosas, por aí fora. Temos uma nova tipologia de conflitos que nas últimas décadas são muito mais intraestatais, dentro das fronteiras de um único Estado, do que internacionais. Portanto, indo para lá das fronteiras de um Estado, envolvendo pelo menos dois, e ainda por cima são conflitos frequentemente assimétricos, em que as partes em conflito são desiguais nos meios e desiguais na sua própria natureza. Temos um leque muitíssimo mais vasto de riscos e ameaças, já não só os tradicionais da high politics, como possibilidades de agressão, disputas territoriais, corridas aos armamentos, proliferação nuclear, mas desde o terrorismo, criminalidade organizada, estados frágeis, falhados, colapsados, segurança energética, segurança económica, ambiental, pirataria marítima, enfim, uma pleia muito mais ampla de riscos e ameaças, novos instrumentos de promoção da segurança, desde novos instrumentos financeiros à cooperação policial internacional, novos instrumentos jurídicos e convenções. Temos novas abordagens, por exemplo, a segurança humana, segurança completa, segurança global e mundial, que remetem para um leque mais amplo e diversificado de referências, multi-instrumentais e multidimensionais, e também mais multilateralismo. Por estranho que possa parecer, se nós compararmos com épocas histórias anteriores, nunca tivemos como hoje tanto multilateralismo. Não são só as Nações Unidas que têm mais missões e mais peacekeepers, nós temos um conjunto muito amplo de outras organizações a promover missões de paz e de segurança e muitas outras coligações, em regra, mandatadas pelas próprias Nações Unidas.
estas transformações diluem os conceitos tradicionais de fronteira e de soberania. No mundo atual, é muito difícil manter conceitos restritos de soberania e de fronteira em virtude destas alterações a que vimos assistindo, incluindo, creio eu, com grande evidência, uma erosão clara da velha dicotomia entre as dimensões interna e externa da segurança, porque de fora das fronteiras do Estado são originários muitos dos problemas de segurança, desafios, riscos que afetam a segurança interna, e forças e serviços de segurança, estruturas de segurança interna, contribuem frequentemente para a promoção da segurança de outros, seja em missões de paz e de segurança, seja pelos compromissos, porque se um Estado falha na segurança interna, coloca em risco a segurança de outros Estados, da mesma maneira que a segurança de um depende daquilo que os outros também nos fizerem de benefício. O exemplo destas mudanças está aqui nestas duas frases. Na primeira é do célebre nazi Goebbels, que na então Sociedade das Nações, perante as acusações de um judeu da Alta Silésia, disse simplesmente o que era habitual, e ainda é frequentemente a ideia proeminente, de que um Estado soberano faz o que quer no seu território com a sua população dentro das suas fronteiras. E que, portanto, não tem que se submeter ao controle nenhum, nem da humanidade, nem da Sociedade das Nações, é o que dizia o Goebbels. Mas, na verdade, nós assistimos ao longo deste percurso histórico a uma clara erosão da soberania do Estado e da ideia de fronteira. Já não é o que era. E em 1999, mesmo com as Nações Unidas a não sancionarem a intervenção da NATO contra a Sérvia por causa do Kosovo, o secretário-geral das Nações Unidas, um africano, tem esta expressão em que, no fundo, remete para uma balança que agora passa a ponderar a soberania do Estado, mas também a soberania do indivíduo. A ideia é que o Estado soberano tem direitos, mas também tem obrigações. E uma dessas obrigações é respeitar os direitos inalienáveis dos indivíduos, mesmo que dentro das suas fronteiras e no espaço de soberania. Esta erosão da soberania e das fronteiras, para além do exemplo do Kosovo a pretexto do direito de ingerência ou de intervenção humanitária, também está no Tribunal Penal Internacional, que tem jurisdição para julgar crimes cometidos por indivíduos, embora tenha que ter os seus Estados-parte, naturalmente, mas está na linha da erosão da soberania da fronteira. O princípio de responsabilidade de proteger, que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou na Cimeira do Milénio em 2005, ou também o direito de ingerência antiterrorista, que nós temos vindo a ver ser exercido em diferentes locais, desde os Estados Unidos no Afeganistão, à morte de Bin Laden no Paquistão, às coligações e às intervenções a pretexto da luta contra o Daesh na Síria e também a incursão armada da Turquia na Síria. São alguns dos exemplos de direito de ingerência antiterrorista, verdadeiramente. Quando olhamos para o quadro dos comportamentos, dos discursos, das interações entre os atores com implicações no domínio da segurança, nós tendemos a retratar os sistemas de segurança internacional. E eu diria que, embora haja diferentes tipologias, há 4 sistemas de segurança internacional, digamos, puros ou básicos. Aquilo que podemos chamar de sistema de segurança competitivo, como o nome indica, os comportamentos, interações, políticas e estratégias dos atores baseiam-se numa lógica de competição. A minha segurança aumenta contra o outro, o adversário, o inimigo. Eu aumento a minha segurança diminuindo a do outro. Se o outro aumenta, é às minhas custas. E, portanto, tendo a corrida aos armamentos,
a fazer alianças estratégicas ou a associar-me a organizações de defesa coletiva. O sistema de segurança coletiva tem por base aquela ideia geral da segurança de todos, por todos e em nome de todos, com base em regras elementares e princípios a que a generalidade adere, não se identifica um inimigo, mas criam-se procedimentos para punir quem viole essas regras universalmente estabelecidas e aceites. É o típico quadro das Nações Unidas. Depois temos a segurança cooperativa, cujo pendor maior é o da cooperação. Perante problemas e desafios comuns, os atores assumem que nem sempre a sua segurança é contra o outro, pode ser com o outro, e, portanto, procuram denominadores comuns, mesmo com rivais, para promover a segurança cooperativa a benefício da segurança de ambos. E, finalmente, a comunidade de segurança, que implica uma comunhão muito maior de interesses, valores, princípios e, portanto, digamos que as regras para pertencer a esse clube, a essa comunidade, são mais restritivas, os critérios de adesão são mais apertados, porque exige essa verdadeira comunhão de interesses, valores e princípios. Infelizmente, creio que nós entramos nos últimos 2, 3 anos num quadro de proeminência do sistema de segurança competitiva. Eu acho que durante algum tempo nós tivemos um complexo em que vários sistemas de segurança se equilibravam, não havia propriamente uma proeminência de nenhum deles, mas hoje em dia, claramente, podemos retratar como proeminente o sistema de segurança competitiva. A começar pela competição Estados Unidos, China, NATO, Rússia. A somar a estas transformações e transições no domínio da segurança, nós estamos a assistir a transformações de fundo na geopolítica mundial em pelo menos estes 6 domínios. E estas transformações na geopolítica mundial ocorrem em simultâneo, o que dá um caráter de urgência à resolução de alguns problemas e um caráter de precipício face de algumas questões que a todos nos afetam e que nos fazem questionar a existência. O caso da demografia, nós temos a ver alterações de fundo do ponto de vista da demografia global e em certas regiões. Por exemplo, nós temos uma população de enorme crescimento em África, com uma população particularmente jovem. Por contraste, nós temos uma população em declínio e em envelhecimento na Europa. Este ano, 2023, pela primeira vez, a China deixa de ser o país mais populoso do mundo e passará a ser a Índia. Índia, que ainda por cima tem uma população bastante jovem. Além disto, nós temos uma enorme pressão no sentido da urbanização, pessoas que deixam os meios rurais para irem para as grandes cidades. Mas o que é que isto tem a ver com fronteiras e com soberania? A dinâmica populacional ou demográfica afeta, obviamente, os movimentos populacionais. Por exemplo, a África, que é a região de maior crescimento demográfico e com muita população jovem, se associarmos a isto a escassez de recursos, níveis elevados de desemprego entre a população jovem e as naturais ambições de querer uma vida melhor, nós vamos certamente assistir a um novo boom migratório a partir de África, de pessoas que, não tendo condições nos seus locais de origem, procuram outros para melhorar as condições, as suas condições de vida. Mas depois temos outra mudança de fundo que está a ocorrer e bastante perigosa para a vida de todo o planeta e da humanidade, que são as alterações ou a crise climática, onde, naturalmente, nós não podemos aplicar os tradicionais conceitos de fronteira e muito menos de soberania. Os danos ambientais que uns provoquem
não se confinam às fronteiras do seu Estado. Portanto, como resolver uma questão de dimensão global sem conseguirmos aplicar a lógica tradicional de fronteira e de soberania? E também nesta área há uma região que se destaca crescentemente pelo ritmo de crescimento económico, de industrialização, de investimento, de urbanização. A Ásia, com a China à cabeça, tem estado no centro da crise climática, sem ser historicamente a região que mais contribui para isso. Sabemos que são os países desenvolvidos da América do Norte e da Europa os que historicamente mais contribuíram para os danos ambientais, mas hoje em dia quem mais polui é a China e outros países asiáticos, daí que a National Security Strategy dos Estados Unidos de outubro passado diz que a região que chama do Indo-Pacífico é não apenas o epicentro da crise climática, mas também das soluções essenciais. Como é que isto se pode fazer num contexto de segurança competitiva, em que dificilmente nós podemos aplicar a lógica habitual das fronteiras e da soberania? É um dilema. Depois temos, não apenas por origem de conflitos e violência, ou de regimes autocráticos, mas cada vez mais por desastres naturais, uma enorme movimentação de pessoas, deslocados e migrantes, e chamados refugiados ambientais. Se repararem neste estudo do International Displacement Monitoring Center, na década de 2012-2021, nós tivemos sempre, todos os anos, mais pessoas a deslocarem-se por causa de desastres naturais, catástrofes naturais, do que por motivação de conflitos e violência. Isto é uma tendência que se agrava e, portanto, as fronteiras de muitos Estados vão crescentemente ser alvo de pressão migratória, as fronteiras terrestres, marítimas e aéreas, por pessoas que fogem dos locais de origem pela destruição causada por desastres naturais e já não como classicamente tanto e apenas por conflitos e perseguições de outros grupos ou dos próprios governos, além, naturalmente, das motivações económicas. Estas transformações ocorrem ao mesmo tempo que estamos a assistir a uma transição energética a vários títulos. A Ásia é a região que passou e continuará a aumentar a consumir mais e a importar mais energia convencional fóssil, de petróleo e gás natural. Grandes consumidores que antes eram autossuficientes passam a procurar aceder a fornecedores e rotas seguras, como é o caso da Índia e da China. E, portanto, para potências como a China e a Índia, hoje, para o seu próprio desenvolvimento económico, bem-estar social e, obviamente, fortalecimento do poder global, abrangente, as suas fronteiras, do ponto de vista económico, segurança, etc., não se confinam, naturalmente, às fronteiras do Estado, sejam elas terrestres, marítimas ou aéreas. Curiosamente, há uma outra grande potência que durante muito tempo jogou para ter acesso a recursos energéticos, porque dependia muito disso, como os Estados Unidos, e que passaram não só a ser autossuficientes, como exportadores também eles de petróleo e de gás, designadamente de xisto. A necessidade de reduzir o consumo de energias fósseis, de reduzir essas dependências e a proteção ambiental, tem levado a grandes esforços no investimento das energias renováveis, que estão acessíveis a todos, o sol, o vento, a água, etc., como não estão os recursos fósseis. Mas é preciso dominar técnicas de tecnologia e ter recursos para isso. Ora, o maior importador mundial de energia fóssil,
a China, é também de longe quem mais está a investir nas energias renováveis. Por exemplo, 70% dos painéis solares são produzidos na China. Tem a liderança nessa tecnologia, digamos assim, também crescentemente na energia hídrica e, para além desse investimento e dessa liderança nesse domínio, nós estamos a ver que certas alterações, preocupações, não apenas ambientais, mas energia, por exemplo, energia hidroelétrica, que é a maior fonte de energia renovável do mundo, tem as suas próprias dinâmicas, tem as suas próprias implicações nas fronteiras e nas relações e interações entre os Estados, porque depois implica com o bem-estar, com os recursos alimentares, etc. E, portanto, nós estamos a ver aumentar gradualmente, noutros casos mais subitamente, tensões, disputas sobre certos cursos, certas construções de barragens que afetam 2 ou mais países. E se houver ocasiões de seca, subida das temperaturas e ou da água do mar, pode aqui também ter outro tipo de implicações, redesenhando os espaços tradicionais, desde logo marítimo e terrestre, onde nós fomos concebendo e desenhando fronteiras. A isto soma-se uma outra transição, mudança de fundo, ao nível das novas tecnologias, seja de comunicação, computadores quânticos, realidade virtual, inteligência artificial, etc. Mas, frequentemente, a remetermos para um mundo de economia digital e para o espaço ciber, onde as tradicionais lógicas de fronteira e de soberania não podem ser aplicadas da mesma forma. Nós vemos os inúmeros problemas de cibercriminalidade ou de ciberterrorismo, a cibermoedas. Temos, obviamente, uma extrema dificuldade em conceber linhas de fronteira no espaço ciber e, sobretudo, perante o uso malévolo de novas tecnologias, que não pode ser raciocinado nos mesmos termos de outros espaços com fronteira marítima, aérea ou terrestre. Mas também aqui nós assistimos a uma intensificação da competição. Estes dados mostram como nós não podemos olhar nem a China, nem a Ásia, pelo prisma com que olhávamos no passado. Hoje a China é quem mais patentes registra desde 2019. Temos grandes companhias como a Huawei no topo da liderança. E, portanto, nós sabemos que o domínio tecnológico, a liderança da quarta revolução industrial, que é, aliás, um objetivo declarado de algumas grandes potências, permite a certos poderes, com maior facilidade, atravessarem fronteiras que não as suas e intrometerem-se nos assuntos internos, condicionarem as decisões, infraestruturas críticas, decisões sociais e comportamentos, através dessa intromissão além fronteiras. Mas é uma competição e uma transição que está em curso também no domínio da tecnologia. Sendo que, além dessa pressão, desse investimento, dessas capacidades, a China tem ao seu dispor muitos dos recursos minerais cruciais para as tais novas tecnologias, inclusivamente para a transição energética e energias renováveis. O caso paradigmático é o das terras raras, mas não é só. Reparem o domínio claro da China das terras raras, em termos de exploração, em termos de mineração. E os Estados Unidos dependem em 80% das importações de terras raras da China, a União Europeia depende em 98%. É o caso típico das interdependências que geram dependência. Este é apenas um exemplo de um estudo que fez a Comissão Europeia, fazendo um levantamento de produtos estratégicos de que a União Europeia depende em termos de importações, pois
52% das importações desses produtos estratégicos têm um único fornecedor, que é China. E, portanto, nós, em termos de geopolítica mundial, assistimos claramente à centralidade da Ásia-Pacífico, na geopolítica, na geoestratégia, na geoeconomia mundial. Há uma deslocação clara, digamos, do Atlântico, da área euroatlântica, para a Ásia-Pacífico, e é uma alteração também substancial na estrutura de poder, eu diria, que é cada vez mais bi-multi, uma vez que temos duas superpotências em clara competição e que se vão destacando de todos os outros, Estados Unidos e a China, mas numa configuração que inclui vários outros polos de poder, diferentes entre si, com poderes também distintos e áreas de poder e dimensões diferentes, mas que são relevantes para as dinâmicas regionais e, em alguns casos, também globais. Portanto, também ao nível da estrutura de poder, estamos a ver grandes alterações, e isto tem implicações regionais e no nosso racional típico, obsoleto, de fronteira. Reparem que, num curto espaço de tempo, estamos a falar de 2000 para 2023, segundo os dados do FMI, nós percebemos que hoje é preciso somar o share no PIB mundial em paridade de poder de compra de todo o continente americano e de todo o continente europeu para fazermos um share igual ao da Ásia-Pacífico no PIB mundial em paridade de poder de compra. Há esta deslocação, o que significa que, se não houver uma lógica de fronteiras para além das nacionais, de cooperação e intensificação do ponto de vista económico, do investimento do comércio dentro do continente americano, dentro do continente europeu e entre ambos, nós definitivamente entraremos num quadro de, não é apenas centralidade, é de domínio absoluto do comércio mundial nesta região. Daí a relevância, também em termos de segurança e de nossa concepção de fronteiras, por exemplo, para as linhas de comunicação marítimas. Creio que frequentemente esquecemos que dos 20 maiores portos de contentores do mundo, 14 estão na Ásia-Pacífico. E várias potências desta região, a começar pela China, estão muito interessadas no grande projeto da Rússia, numa rota alternativa que liga o Atlântico e o Pacífico pelo Ártico, portanto, desencadeando novas dinâmicas, novas lógicas de fronteira, novas lógicas de securitização em áreas e de formas que antes não eram pensadas, até porque a rota do Ártico é possível em parte por causa de gelo, abrindo portas, maior conhecimento dos recursos. Por outro lado, vemos aqui um comparativo interessante do Stockholm International Peace Research Institute, que compara as despesas militares a preços constantes, e é fácil perceber como o mundo gasta mais hoje em armamento do que gastava em tempo de Guerra Fria. Todas as regiões, com exceção da Europa, gastam mais. Certamente em 2022, 2023, a Europa vai gastar bastante mais do que tem estado a gastar, mas seja como for, uma vez mais, há uma região onde o salto é muito significativo. A Ásia-Pacífico, a preços constantes, passa de menos de 138 mil milhões de dólares em 1988 para mais de 550 mil milhões de dólares em 2021, a preços constantes, o que é um salto muitíssimo significativo e altera o quadro de relações de poder, altera o racional que temos que ter. Região onde pontifica a China, que tem o segundo maior orçamento de defesa do mundo, ainda longe dos Estados Unidos, em termos de orçamento de defesa, mas também já muito distante daqueles que normalmente andam entre a terceira e a sétima posição. E reparem como, num quadro competitivo, esta região não só é responsável por 41% das importações mundiais de armas, como nós temos aqui aumentos significativos dos orçamentos de defesa, só de 2022 para 2023. O Japão, a Austrália, a Índia, Estados Unidos ou China são alguns dos exemplos desse reforço de capacidades para coagir ou para resistir à coerção, o que também dá uma lógica de centralidade também neste domínio a esta região.
recordando que é aqui que estão as 3 novas potências militarmente nucleares desde o fim da Guerra Fria, Índia, Paquistão e Coreia do Norte, as 2 primeiras em 98 e a Coreia do Norte desde 2006, e todas elas a aumentar significativamente o número de mísseis e o número de ogivas nucleares. E depois temos, mais uma vez, remetendo para o quadro de segurança competitiva, muitos conflitos, alguns deles particularmente arriscados e frequentemente envolvendo questões de fronteira e de soberania. Há 2 que naturalmente estão relativamente interligados e cujas dinâmicas nós vemos ser mexidas todos os dias, a Ucrânia e Taiwan. São aqueles que mais facilmente podem assumir um quadro de confrontação global e, portanto, por muito que qualquer Estado, dirigente político, pensador queira pensar as fronteiras nacionais nos termos tradicionais, nós hoje não podemos, nem devemos, desligar a questão e a reflexão sobre a fronteira também desta realidade que é a nossa fronteira em matéria de segurança não se pode confinar nem nas fronteiras do Estado, nem muitas vezes na própria região. Aquilo que acontecer na Ucrânia e o que acontecer em Taiwan afeta decisivamente o nosso bem-estar, a nossa segurança. Positivo ou negativamente, porque apesar de tudo podemos ter a esperança de que as coisas evoluam mais positivamente. E por falar em fronteira, nós temos uma grande potência defensora tradicional da integridade territorial, da não ingerência nos assuntos internos. A questão de Taiwan, na ótica de Pequim, é uma questão interna, não é uma questão de fronteira ou disputa sequer com outro país ou de um Estado soberano, como é evidente. Mas reparem como, mesmo assim, a República Popular da China, para dar um exemplo, reivindica a totalidade do território que está dentro da sua linha das 9 raias, aqui traçada a vermelho, portanto, incluindo nas suas reivindicações no Mar do Sul da China, 80% a 90% do Mar do Sul da China, e os arquipélagos da Sparacel e da Spratly, que são reivindicados por outros na totalidade ou em parte, bem como as zonas económicas exclusivas, o que significa que até certo ponto a China está a pretender transformar no Mare Nostrum, numa espécie de lago chinês, aquilo que tem sido um espaço global, águas internacionais. E foi condenada no Tribunal Arbitral, quando as Filipinas lhe puseram o processo em 2013, é claro, tem esta passagem aqui do Tribunal de Arbitragem sobre o Mar do Sul da China, a dizer que as reivindicações chinesas e as áreas no Mar do Sul da China, traçadas conforme a linha das 9 raias, são contrárias à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e, portanto, são ilegais, mas nem por isso Pequim tem respeitado, pelo contrário, aumentou a militarização do Mar do Sul da China. Portanto, é mais um exemplo de como grandes potências jogam frequentemente com a lei, com os princípios conforme lhes convém, independentemente das questões e dos princípios em torno de fronteiras. China, que também, obviamente, está a fazer uma grande pressão em recriar a ordem internacional, por um lado, atuando dentro das instituições internacionais criadas, sobretudo por países ocidentais, e, portanto, aí fazendo uma espécie de revisionismo embedded, e, por outro, criando um verdadeiro mundo sinocêntrico, sem o Ocidente, através de iniciativas como a nova Rota da Seda, o quadro BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, a Organização de Cooperação de Xangai e a sua expansão, o Banco Asiático de Infraestruturas e Investimento e o Fundo Rota da Seda, os fóruns para a cooperação internacional e estas grandes iniciativas anunciadas por Xi Jinping, a Global Energy Interconnection de 2016, a Global Development Initiative em 2021, no ano passado a Global Security Initiative e agora no dia 15 de março a Global Civilization Initiative. Desde novembro de 2020 o RCEP, com 14 outros parceiros da Ásia Pacífico e uma série de quadros bilaterais de diálogo China com um grupo de países, seja em África, seja países árabes, seja países de língua portuguesa, seja países da Europa Central e Oriental, etc. É, de facto, a construção de um sistema distinto. E também por concepção distinta de fronteiras,
e de soberania, nós temos esta expressão de Vladimir Putin em 2018, a vez que foi reeleito presidente da Federação Russa anteriormente, e em que refere que após o colapso da União Soviética, a Rússia, que era então conhecida como União Soviética, ou Rússia Soviética, portanto, para Putin é indistinto, União Soviética, Rússia, Rússia Soviética, a Rússia Soviética, com o fim da URSS, perdeu 23,8% do seu território nacional, 48,5% da sua população, do seu potencial industrial, da sua capacidade militar, etc. Portanto, na concepção do Kremlin e do presidente Putin, com o fim da União Soviética, de onde resultaram 15 novos Estados independentes, a Federação Russa é apenas um dos 15, mas com essa implosão, a Rússia perdeu o seu território nacional. E, portanto, é muito claro por esta expressão que Putin concebe uma lógica de recriar as fronteiras da Federação Russa e do espaço pós-soviético em conformidade com o que aconteceu no passado com o Império Russo e com a União Soviética. A Ucrânia inscreve-se nesta lógica da Rússia, no fundo, recuperar o que entende ser seu, incluindo, aliás, como já fez, a Crimeia ou as 4 províncias, as 2 do Donbás, mais Kherson e Zaporizhia, que anexou ao território, portanto, redesenhou as fronteiras da Federação Russa, embora sem ter o reconhecimento internacional, dizendo, aliás, esta expressão de que Kiev simplesmente não precisava do Donbás e que a soberania da Ucrânia só era possível em parceria com a Rússia. É uma concepção distinta daquela que vinhamos conhecendo, defendendo, legitimando, de soberania e de fronteira. Na realidade, não creio que seja correto dizer que nós estamos perante um confronto autocracias versus democracias, que as autocracias têm uma concepção assado de soberania e de fronteira e que as democracias têm outra, não, de todo. Mostro apenas alguns dados para desmentir essa lógica. Atualmente, só 32 países forneceram ou fornecem armas e equipamentos militares à Ucrânia. O número só para 40, se somarmos para além da assistência militar, também financeira e humanitária à Ucrânia. E apenas 46 países impuseram sanções à Rússia, ou adotaram sanções impostas pela União Europeia, G7 ou Estados Unidos. Apenas é uma forma de dizer, porque a Rússia é de longe o país mais sancionado de sempre da história. Mas se 46 países impuseram sanções à Rússia, significa que 3/4 dos Estados do mundo não estão a impor sanções à Rússia, e nesses 3/4 dos Estados estamos a falar de 85% da população mundial. Por outro lado, nós vemos que nas 5 resoluções votadas na Assembleia Geral das Nações Unidas até agora, desde o início da guerra, envolvendo a Ucrânia e a Rússia, nós temos uma clara condenação, quase 100 países votaram em todas, incluindo, não apenas democracias, mas também autocracias. Os exemplos mais evidentes são o Afeganistão dos Talibã ou a junta militar do Myanmar. Mas temos democracias que se abstiveram em todas ou em algumas destas votações. E, portanto, não é democracias versus autocracias, creio eu, o reflexo exato, até porque se é verdade que a China de longe é o maior parceiro da Rússia, aumentou 30% o comércio bilateral em 2022 entre a China e a Rússia, que as exportações da Rússia para a China aumentaram 43% e as importações 13%. Logo a seguir temos a Índia e depois a Turquia e ainda a Alemanha, embora mais baixo no passado. Portanto, não é a lógica das democracias versus autocracias que leva ao comportamento dos Estados e ao seu racional propósito da Rússia ou da Ucrânia. Uma das razões é esta: a Rússia continua a ser um grande fornecedor de armamento, e reparem que nestes 4 anos, 2018, 2022, a Rússia foi responsável por 45% das importações de armas da Índia, ou 83% da China, o terceiro maior também do Paquistão ou da Turquia, o maior do Vietnã ou do Myanmar.
E é neste contexto que a China aproveita a oportunidade da guerra na Ucrânia para apresentar no ano da invasão, no dia 24 de fevereiro de 2023, a sua posição, que vulgarmente chamamos plano de paz. Não é um plano, é a posição da China sobre o que chama conflito, em que se é híbrida e ambivalente a respeito da soberania da Ucrânia e da proteção dos interesses nacionais de segurança da Rússia, é clarinha na crítica que faz aos Estados Unidos e, enfim, aos seus aliados ocidentais, na referência à oposição à mentalidade de Guerra Fria ou à imposição de sanções unilaterais. Basta olhar para o mapa e olhar para as respectivas fronteiras, que são, aliás, as maiores fronteiras comuns do mundo, a China e a Rússia, para perceber que a Rússia precisa da China para a sua prioridade na vertente europeia, onde tenta reconstruir as fronteiras da Federação Russa, começar pela Geórgia antes e agora Ucrânia, enquanto que a China está a reconstruir o seu espaço e as suas fronteiras, a querer legitimar na vertente marítima, e, portanto, a China também precisa de um aliado fiável na vertente continental, neste caso a Rússia de Putin, tal como a Rússia de Putin precisa de um aliado fiável na vertente continental para se concentrar na prioridade da vertente europeia. E, portanto, neste novo mundo em que nós assistimos a múltiplas transições em simultâneo, à reconstrução da ordem mundial, dentro da qual existem pelo menos duas ordens internacionais a ser refeitas, a questão é saber se justifica a velha noção, ou a tradicional noção de fronteira, se devemos assumir a fronteira, até pelo seu dinamismo, de uma outra forma, menos ligada à ideia da fronteira nacional, ao território nacional, dado que essas nossas fronteiras nos remetem para espaços mais amplos do ponto de vista da segurança e defesa, ou da economia, ou das associações políticas, etc., ou se esta nova ordem que está a ser recriada implica de facto e definitivamente uma nova concepção de fronteira. Eu confesso que não tenho resposta. A ideia é motivar a reflexão, até porque certamente há aqui pessoas que dominam muito mais questões de fronteira e de multidomínio do que eu, mas o que nós não podemos fazer é olhar realidades atuais novas à luz de conceitos meramente obsoletos, porque aí o desfazimento é bastante maior. Agradeço a atenção, não lhes tomo mais tempo, fico à disposição naturalmente para questões e comentários que entendam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua excelente apresentação. Vamos incentivar os seus alunos, senhoras alunas, a colocarem as suas perguntas através do chat. Já tenho aqui algumas e alguns foram colocando perguntas. E vou começar pela primeira, Sr. Professor, tem aqui uma que diz, que vem do Brasil, e que diz: Professor Tomé, o senhor não considera que a abordagem das questões de segurança fronteiriça sob uma ótica multidomínio é muito restrita? Uma ótica multidimensional não seria mais adequada? Pergunta que coloco. Posso responder já, Sr. Coronel? Sr. Professor, vai respondendo porque ainda estão a chegar as perguntas ainda. Muito bem. Pode responder. Não, agradeço muito esta questão, que é bastante pertinente e com a qual eu concordo, de facto. Eu acho que nós, quando falamos no universo ibero-americano, temos de ter em conta a nossa realidade. A ideia, as teses das operações multidomínio, do conceito de fronteira multidomínio, nós sabemos que surgem, desde logo, e se desenvolveram muito nos Estados Unidos. Mas a transposição de doutrinas, de ideias, de conceitos, não pode ser feita diretamente porque as realidades são muito distintas. E por isso eu acho que tem inteiramente razão, eu não consigo ver aqui o nome de pessoa
só vejo que é da Escola Superior de Guerra do Brasil. Eu acho que verdadeiramente aquilo que em regra serve melhor o racional de segurança e defesa nos países ibero-americanos é, de facto, a ótica multidimensional. Devo, aliás, dizer que não se confina aos países ibero-americanos. Eu acho que olharmos por uma ótica multidimensional serve para qualquer área do globo, para grandes ou pequenas potências, porque, efetivamente, quando nós pensamos as questões da segurança e também das questões da segurança fronteiriça, é claro que há uma remissão para os espaços, mas isso pode levar-nos a esquecer as múltiplas dimensões que estão associadas. E por isso, claramente, eu acho que quem faz a pergunta está não só a pensar bem, como provavelmente a ter já desenvolvido um pensamento sobre a ótica verdadeiramente multidimensional, e fica o desafio, a sugestão, para que se reflita mais na ótica dimensional da segurança e da segurança fronteiriça, se quiserem, do que meramente ao nível convencional do multidomínio que nos remete para espaços mais estanques. Muito obrigado, Sr. Professor. Temos mais uma pergunta que eu vou colocando. Uma pergunta que vem de Portugal, Patrícia Román, que questiona, gostaria de ouvir o Sr. Professor Luís Tomé acerca de outras fronteiras menos palpáveis, nomeadamente no que se refere aos cabos submarinos e aos dados que por eles circulam. O mesmo poderíamos dizer acerca das redes de satélites. Tanto mais que estas infraestruturas são quase todas privadas. Obrigado. Se quiser, posso pôr já outra pergunta que vem da Colômbia. Sim, é porque essa aqui não a consigo ver no chat. Devia ter sido mandada só para si, porque eu não a vejo aqui. A de qual? Esta que acabei de dizer? Sim, sim. Não, eu estou aqui a ver, se calhar. Portanto, poderei pôr agora uma pergunta mais que vem da Colômbia, Sr. Professor. Quer que repita a pergunta, Sr. Professor? Não, eu ouvi bem, Ok. mas só para dizer que não está aqui. Ok, pronto. Esta da Colômbia, de Sebastián Ruda, que pergunta como se pode solucionar as diferentes concessões limítrofes e de fronteira entre Estados americanos, exemplo, Colômbia e Venezuela, ou Colômbia e Nicarágua, sobre os novos conceitos de fronteira. Posso colocar mais uma, Sr. Professor? Eu também não vejo essa, se puder repetir essa. Quer que repita a pergunta? Sim, se der favor. É os desafios de... Portanto, como se podem solucionar as diferenças de concessões limítrofes e de fronteiras entre os Estados americanos, exemplo, Colômbia e Venezuela, ou Colômbia e Nicarágua, sob o ponto de vista de novos conceitos de fronteira. E uma pergunta da Guatemala, de José Andrés Prado, que pergunta: o sonho chinês de Xi Jinping, no sonho chinês de Xi Jinping está a visão de que todos os caminhos regressam a Pequim. Esta é uma alusão a que todos os âmbitos do sistema internacional sejam liderados pela China. Chama-me a atenção o caso de África. Entraram no continente com promessas de desenvolvimento, retomar laços históricos e trabalhar em conjunto, mas converteram-se num ávido explorador de recursos naturais do continente e agora instalam bases militares em África. Crê o senhor que usarão a mesma estratégia na América Latina? Professor, deixo-lhe as perguntas e depois continuaremos. Por favor, Sr. Professor. Muito obrigado. Já tenho pano para... Sim, sim. Não, são excelentes questões. A vantagem destes fóruns é estarmos com pessoas de grande nível e, portanto, fazem perguntas muito bem pensadas, porventura até já tendo algumas respostas. Começando pela primeira, para seguir a ordem, eu acho que os dois exemplos
que a senhora ou que o senhor, não consigo perceber, dão dos cabos submarinos e dos satélites, espelham bem a necessidade de nós pensarmos as nossas fronteiras muito para lá daquilo que são os limites que definem o Estado soberano e, portanto, a zona de soberania. Porque se nós insistirmos numa visão curta, limitada, de fronteira, confinada ao nosso espaço, como é que nós podemos gerir, refletir, cooperar, por exemplo, em termos de segurança dos cabos submarinos e dos satélites? Ainda por cima, quer dizer, a esmagadora maioria dos Estados não tem condições, nem sozinho, nem associando-se a outros iguais a si, de ser decisivos, nem nos cabos submarinos, nem nos satélites, porque é para um clube mais restrito de países com essas potências. E, portanto, são, creio eu, dois bons exemplos para a tal necessidade de nós termos de olhar, para além, naturalmente, das fronteiras nacionais, também olhar as fronteiras de outra forma que vão para lá dessas fronteiras. Quem fez a pergunta, acho que o nosso amigo colombiano, sobre as diferenças de conceitos para resolver as disputas fronteiriças e limites, no caso na América Central, na América do Sul, eu acho que nos casos em que há um limite fronteiriço, disputa territorial, traçados de fronteira entre Estados, eu acho que aí os processos de resolução devem ser os habituais. Ou negociação direta entre as partes, ou mediação, ou arbitragem. Do meu ponto de vista, desse ponto de vista, não há alterações substanciais que se justifiquem. Porque, independentemente das concessões que tenhamos de fronteira e de soberania, se a disputa é entre dois Estados soberanos, é muito difícil arranjar uma solução distinta que não passe por estas fórmulas tradicionais de negociação entre as partes, de mediação ou de arbitragem. Porque a solução alternativa que aparece sempre a estas três é a tentativa de um impor ao outro a sua visão de fronteira e, portanto, a sua fronteira mais alargada contra a do outro, que fica mais diminuída. Portanto, não me parece que haja conceitos de fronteira e de soberania que possam ser decisivos nisso. No caso da terceira questão da China em África e da América Latina, em parte, sim, a China seguirá, quer na América Latina, quer noutras partes do mundo, uma estratégia relativamente similar à que foi seguida em África. Mas eu acho que a China é muito adaptativa, os países latino-americanos também apreendem com experiências de outros vividos com a China, por exemplo, em África, e eu diria que dificilmente a China vai conseguir seguir totalmente a estratégia que seguiu em África, na América Latina. Por um lado, porque é bom perceber, já todos percebemos, e se lidarem com a China depois vão estudando isso e perceber melhor, que a abordagem inicialmente económica e predatória de recursos que a China teve em África passou a ser ultrapassada pela coleção de votos que valem os países africanos nas instituições internacionais, a começar pelas Nações Unidas. E, no caso da América Latina, há uma evidência que podem ter. A China é muito mais importante para a África do que a África para a China. Se retirarmos a questão dos votos em que haja matérias importantes, decisivas para a China, e, portanto, cada Estado vale um voto, o somatório dos 53 a 54 países africanos são relevantes. Nós temos a China, um enorme parceiro comercial e um investidor em África, mas, por exemplo, o conjunto dos 54 países africanos só representa 4% de todo o comércio externo da China e 4% do investimento direto estrangeiro chinês. 4%. É 3 vezes menos ou 4 vezes menos do que é o comércio da China com a União Europeia ou da China com os Estados Unidos ou até da China com a ASEAN. Ora, no caso da América Latina, eu acho que as coisas são diferentes, não só porque os Estados Unidos
vão tentar limitar mais a influência chinesa na América Latina, como estão a fazer, do que fizeram em África. Apesar de tudo, gostemos ou não, os Estados Unidos ainda têm em voga uma certa doutrina Monroe no continente americano, e depois há uma aprendizagem que governos, sociedades da América Latina, por um lado, e chineses por outro, foram fazendo, e, portanto, as realidades são distintas. Pode haver abordagens similares, que é tentar atrair para certos projetos, para certas iniciativas, fazer certos financiamentos, aproveitar oportunidades onde houver algum vazio, a China avançar, mas creio que as realidades são tão distantes, tão diferentes, que necessariamente aquilo que a China fizer na América Latina com os governos e países latino-americanos será bastante diferente daquilo que foi a abordagem genericamente em África. Muchas gracias, professor. Perdão, muito obrigado, Sr. Professor. Vou colocar uma questão que vem das Honduras, do Sr. Paulo Espinosa, que diz, não sei se o professor está a ler a pergunta. Paulo Não está a ler. Espinosa. Pronto, Paulo Espinosa, que diz, bom dia para a América Latina. Pergunta, como é possível estabelecer um território sem fronteiras sem incorrer num território socialista e populista? Das Honduras também, do Sr. Tenente-Coronel Gerson Molina, como a anterior pergunta, se pode evidenciar que uma nova ordem mundial será liderada pela China e, em segundo plano, os Estados Unidos? Coloco mais uma pergunta, uma pergunta vinda do Brasil. O Sr. Relvas, boa tarde, parabéns pela apresentação. A segurança multidimensional de fronteiras pode tornar-se um componente importantíssimo que promove a cooperação e redução de assimetrias técnico-informacionais entre agentes de segurança e defesa que atuam naquela região? No caso da Ucrânia, que envolvem diversos elementos internos para alcançar o objetivo de vencer a guerra? Esta é uma pergunta que foi colocada do Brasil. Posso colocar mais uma das Honduras, do Sr. Coronel Ives Franco, que pergunta, por favor, definir o conceito de co-soberania marítima, vantagens e desvantagens, exemplos no mundo que conhece. E depois, mais uma pergunta só do Brasil, dos nossos amigos e irmãos do Brasil, que é aqui uma pergunta que diz, atualmente o Uruguai reivindica 2 territórios na fronteira com o Brasil, Vila Tomás Albornoz e Ilha Brasileira. Como manter saudável as relações binacionais quanto a estes questionamentos e, principalmente, como desenvolver ações de Estado nessas faixas territoriais sem serem vistas como agressões ao país questionador do território? Penso que poderá responder, Sr. Professor. Sim. Muito obrigado por todas as pertinentes, difíceis, algumas questões, mas que motivam sempre uma importante reflexão. Começaria, se calhar, por esta última. O exemplo que eu posso dar é aqui bem próximo, não sei se todos estão cientes disso, mas há um pequeno diferendo, que não passa disso, entre Portugal e Espanha há muito tempo, sobre uma localidadezinha que é Olivença. E isso nunca impediu Portugal e Espanha de desenvolverem uma profícua parceria, de desenvolverem programas comuns dos dois lados da fronteira com incidência nessa localidade em disputa, serem os 2 membros da NATO, desde que a Espanha entrou em 82, portanto passámos a ser aliados, ou desde que entraram os 2 naquilo que é hoje a União Europeia em conjunto. Eu acho que se houver um mínimo de racionalidade e inteligência entre as autoridades brasileiras e as autoridades do Uruguai, facilmente chegam à conclusão de que o jogo, numa situação deste género, de pequenas localidades fronteiriças,
não deve ser jogado numa lógica de soma nula. Porque se o Uruguai, neste caso o Brasil, e isto serve para muitos outros conflitos e disputas territoriais, quando se joga num jogo de soma nula, significa que eu ganho tudo para o outro perder tudo. Eu jogo para eu ficar com esse território e, portanto, para o outro ficar sem ele. Mas, frequentemente, o melhor jogo não é o de soma nula. Porque o de soma nula ou não resolve, ou acaba num conflito mais complicado, porque depois contagia como uma doença, um veneno, outro tipo de relações mais abrangente. É frequentemente possível e é mais inteligente os atores, mesmo em disputas territoriais, jogarem numa lógica de ganhos relativos, isto é, em vez de eu tentar ganhar tudo, ficar com todo o território que reivindico, posso-me satisfazer com uma solução intermédia, que também satisfaça ao outro, ou então ganhos mútuos, arranjar uma solução em que ambos ganhem. E, portanto, se há uma pequena faixa fronteiriça em disputa, ou se desgastam e se eternizam numa disputa sem fim à vista, porque mesmo que um ganhe conjunturalmente, mais tarde ou mais cedo, o outro pode vir a reaver, ou a tentar reaver esse território, mas podem arranjar uma solução daquilo que uma outra pergunta falava de co-soberania marítima. Bem, para utilizar a mesma expressão, nós podemos ter uma espécie de co-soberania terrestre. Porque pode haver ali uma exploração conjunta, pode haver investimentos conjuntos, pode haver benefícios, pode haver funcionários e estruturas conjuntos nesse espaço que, embora não seja atribuído soberania a ninguém, é partilhado pelos dois. Mas isso requer astúcia, compreensão e confiança, e como nós sabemos, se às vezes, conjunturalmente, até há confiança entre governos centrais dos dois lados da fronteira, isso pode mudar e atrapalhar esse tipo de dinâmicas, mas eu acho que o princípio será não raciocinar numa lógica de soma nula e, portanto, por exemplo, porque é que o controle dessa fronteira em questão não é feito em conjunto por elementos dos dois lados. Nós, frequentemente aqui, por exemplo, em Portugal, nós temos séculos de disputas com a Espanha, mas frequentemente nós temos elementos de força de segurança a participar em ações de policiamento em Portugal e portugueses a participar em ações de policiamento em Espanha. E, portanto, há processos de construção de confiança, de diluição de tensões, formas inteligentes de resolver problemas, desde que não seja numa lógica de querer ficar com tudo à custa do outro, porque isso é inaceitável para o outro e deixa a solução deixa o problema por resolver. Depois, nós temos alguns exemplos de uma espécie de co-soberania. Na verdade, não é bem... Eu percebo o sentido e é um bom termo, por acaso, é um termo muito interessante, o de co-soberania, que ele poderia ser mais praticado no quadro internacional, que se calhar resolvia alguns problemas. Mas nós, por exemplo, temos entre o Japão e a Coreia do Sul, há uma disputa territorial desde cedo, desde que o Japão devolveu a soberania à Coreia. E há uma disputa sobre as Ilhas Orochas, que é outra questão. Uns chamam Takeshima, outros chamam Tokudo, dependendo da língua. E o que é que às tantas entenderam quando normalizaram as relações diplomáticas em 1965? Foi a inexistência de uma solução definitiva sobre a soberania dessa ilha rocha não impede que nós, por um lado, estabelecemos relações diplomáticas, façamos desenvolver as nossas relações e encontrar uma forma de, em conjunto, explorar os recursos e o peixe dessa área que ambos reclamam. Ou seja, até hoje, o Japão não reconhece a soberania da Coreia do Sul. A Coreia do Sul não reconhece a soberania do Japão. A posse, de facto, até é sul-coreana. Mas ambos exploram essas águas e esses recursos, mesmo que não reconheçam ao outro. Os chineses e os japoneses começaram a querer fazer algo similar há uns anos, só que a China depois apertou a pressão sobre as ilhas Senkaku, mas têm também acordos previstos no Mar da China Oriental, tal como tem a China com os países do Sudeste Asiático no Mar do Sul da China, embora a China reivindique a plenitude da soberania.
Portanto, eu acho que só há vantagens se as partes que reclamam e que até têm argumentos jurídicos e históricos para essa reivindicação, certos territórios, certas zonas económicas exclusivas, para além do direito normal, tradicional, se não acordarem, têm toda a vantagem em fazer uma espécie de co-soberania e de partilha e exploração conjunta, mais uma vez, ganham mais ambos do que tentarem só um ganhar tudo. Portanto, em vez de ter a soberania plena contra o outro, se satisfizer com uma solução de co-soberania, para utilizar esta interessante concepção que nos apresentaram, eu acho que só terá desvantagens. Só terá vantagens. A única desvantagem pode ser no campo político interno e, infelizmente, isso às vezes dificulta soluções internacionais, que é um governo, um dirigente, um ditador, um presidente, que conceda algo para uma solução de co-soberania ou de partilha ou de exploração conjunta, pode ter reflexos internos de incompreensão, de críticas e até perder o poder, porque concedeu qualquer coisa à outra parte. E a desvantagem pode ser essa, que é limitar a margem de manobra interna para poder fazer essas soluções externas, mas eu acho que os dirigentes responsáveis e os estadistas se marcam exatamente por fazer aquilo que deve ser feito, sem olhar permanentemente, sobretudo em democracia, àquilo que é o apoio maior ou menor popular. A questão multidimensional das fronteiras, é evidente, o caso da Ucrânia vai para lá daquilo que seja um mero raciocínio aplicável ao contexto ibero-americano e da maioria dos outros países, porque é evidente que quando um país é invadido, é agredido, o povo pega em armas. E quando eu digo o povo, obviamente, em primeiro lugar, os militares, as forças de segurança, o serviço de inteligência, as estruturas do Estado, o cidadão comum, para se defender o seu território, a sua mãe pátria, e claro que deve haver aí uma simbiose maior, querem de forças de segurança, querem de forças tradicionais militares de defesa, nas várias dimensões. E o interessante é que, no caso da Ucrânia, nós temos muitos indivíduos e grupos que estão a colaborar, cidadãos comuns, que estão a colaborar diretamente com forças de segurança e forças de defesa contra a Rússia, por exemplo, com alguns drones que transmitem imagens e, sobretudo, a criar mecanismos de ciberdefesa e, como sabemos, de ciberataque contra certas infraestruturas russas. Mas isso, num contexto de guerra, de conflito como aquele que se vive na Ucrânia, vai para lá daquilo que era o nosso racional por referência à segurança multidimensional e às fronteiras também entendidas numa lógica multidimensional, que eu acho que vai bem para lá dos contextos de crise e de conflito. Quanto à questão primeira, eu não percebi bem porque é que se fala em fronteiras e depois se fala em intromissões de território socialista e populista, porque, quer dizer, nós quando estamos a falar de fronteiras entre Estados, estamos a ter desde logo por referência o espaço geográfico, seja ele terrestre, marítimo, aéreo. Quando nós estamos a fazer por referência socialista, ou populista, ou anarquista, ou capitalista, ou seja o que for, não tem que ver com isso. E, portanto, independentemente das dinâmicas das fronteiras, os poderes políticos internos no espaço interior desse delimitado espaço de fronteiras pode ser alterado. E, portanto, nós temos muitos regimes cuja tendência era A e mudou para B, e as fronteiras não mudaram nada. Pode mudar o relacionamento com o Estado ou o regime que está do lado da fronteira, mas não propriamente as fronteiras, por isso não cheguei a perceber muito bem o sentido da pergunta. Se porventura quiserem depois fazer a pergunta e explicar o sentido, terei todo o gosto em refletir sobre isso. Quanto à questão colocada sobre a nova ordem, a China poder vir a ser o primeiro e os Estados Unidos o segundo, pois essa é que é uma das grandes dúvidas em questão. Mas é bom também ter presente que se a China está a fazer uma ascensão fenomenal, a China tem muitos desafios e alguns deles são bem maiores do que os Estados Unidos. Basta pensar, por exemplo, já que falamos em fronteiras, olhem as fronteiras dos Estados Unidos, o Canadá a norte, o México a sul e depois o Atlântico e o Pacífico. A China, só a fronteira terrestre, tem 14 estados e alguns deles problemáticos, complicados, instáveis, sensíveis, falhados. E depois tem mais uma série deles na vertente marítima com quem tem disputas também.
E, portanto, desde as disputas territoriais, muitas que têm com a Índia, até ao Vietnã, Filipinas, Brunei, no Mar do Sul da China, ao Japão, à Coreia do Sul, mais o problemático satélite, que não é bem um satélite, a Coreia do Norte e a Península Coreana, quer dizer, a vizinhança, a fronteira que envolve a China é muitíssimo mais desafiante do que aquela que tem os Estados Unidos. Agora, é um facto que os Estados Unidos não têm a supremacia que tiveram outrora. A China é uma superpotência ressurgente, mas se olharmos para um sentido mais amplo da história, a China está a voltar mais ou menos à posição que teve historicamente, só que agora num mundo globalizado. Para os Estados Unidos é uma novidade porque passam a ter um grande rival com poder em todos os domínios, lá está o caráter multidimensional, não é apenas um ou dois, é em todos os domínios, e que não só põe em causa a posição outrora hegemónica ou de supremacia dos Estados Unidos, como tem princípios e valores diferentes, que a China é um Estado, nação, civilização muito distinto dos Estados Unidos, os valores e princípios que transporta para a convivência internacional são naturalmente distintos. O quadro normativo que tenta refazer, o quadro referencial é distinto do dos Estados Unidos ou do Ocidente e, portanto, a China não só põe em causa a posição proeminente dos Estados Unidos, como põe em causa muitos daqueles que são os princípios, valores e fundamentos de uma ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Mas, se me permitem a minha opinião, com tudo o que isso significa de reserva e de incógnita, acho que o que estamos a assistir é à reconstrução da ordem mundial, mas dentro da qual temos duas ordens internacionais. Uma liderada pelos Estados Unidos, que provavelmente se vai manter na lógica liberal, com o quadro normativo, princípios, valores, referências, e outra ordem internacional liderada pela China. Mas as duas estão interligadas numa ordem mundial mais ampla. Não é apenas uma contra a outra, elas estão profundamente interligadas. Há bocado dava alguns exemplos dessas interdependências, por isso é que a ordem mundial nova, com duas ordens internacionais, não é comparável à ordem mundial da Guerra Fria, e eu não gosto de chamar Nova Guerra Fria ou Segunda Guerra Fria, exatamente porque nos remete para um quadro e um conceito de uma ordem, de um contexto obsoleto. Hoje é completamente diferente. A China não é a União Soviética, a interligação com os aliados e parceiros dos Estados Unidos e com os próprios Estados Unidos é muito diferente do que era a União Soviética. Basta pensar, a China é o maior parceiro comercial da União Europeia, ou do Japão, ou da Coreia do Sul, ou da Austrália. Isto não acontecia no tempo da União Soviética, não é? Os Estados Unidos são o maior parceiro da China. Portanto, a realidade é completamente diferente. Agora, há sempre a probabilidade das coisas se tornarem piores e o contexto é muito sensível e, se me permitem partilhar o receio, eu acho que este próximo ano é um ano dramático, muito sensível e muito perigoso, porque nos cálculos estratégicos de todos os principais atores estão as eleições do próximo ano. Estão as eleições nos Estados Unidos e nós sabemos, mas este ano em particular, como em contexto de campanha nos Estados Unidos, sendo o fator anti-China o único elo de coesão, ou comum, aliás, entre republicanos e democratas, isso pode afetar ainda mais. Nós vamos ter eleições em Taiwan, podem ser decisivos para o que a China entender dever ou não fazer para reunificar a China ou não pela força. Vamos ter eleições na Rússia, vamos ter eleições na Ucrânia, vamos ter eleições na Moldova. Nós este mês temos agora a visita do antigo presidente de Taiwan à China, pela primeira vez, o antigo presidente de Taiwan, mas no final do mês nós vamos ter a atual presidente de Taiwan a visitar os Estados Unidos. E, portanto, há aqui um crescendo de cálculos, de posições, para ver o que é que vai resultar de dinâmicas variáveis que ninguém controla na totalidade, mas que estão profundamente interligadas. E, mais uma vez, as fronteiras diluem-se, tal como as dimensões são mais que muitas interligadas neste contexto de clara competição, infelizmente. Muito obrigado, Sr. Professor. Temos ainda mais cerca de 5 minutos, portanto não podemos pôr mais muitas perguntas. Temos aqui 11 perguntas, mas só poderei pôr mais algumas. Mais uma vez das Honduras, uma pergunta: se as fronteiras são um conceito político entre países
não seria prudente considerar a política como outro domínio da segurança multifronteira? Uma pergunta do Peru, Luís Tume, é o site que nos confunde com o professor Luís Tomé, portanto, mas é do Peru. Luís Tume pergunta: qual será o futuro das fronteiras no ciberespaço num contexto de hegemonia multipolar? Temos aqui mais uma que eu tenho que escolher aqui, a outra já me pareceu que foi respondida, também da Honduras, Nelson Lainez. Como delimitar uma fronteira física para as diásporas de países que, pela sua condição, geraram imigrações de cidadãos em quantidades exorbitantes a outros países, por exemplo, países como México e Centro-América, nos Estados Unidos, e países africanos na França ou Itália? O fator geo-humano transcende o geográfico? Temos mais perguntas, mas eu acho que não há mais tempo, porque temos que terminar mesmo à hora. Bem, vou tentar ser sintético. Pode ser que ainda haja oportunidade para outros poderem fazer outras questões. Agradeço muito mais uma vez as perguntas. Sim, a fronteira, uma das definições de fronteira é obviamente uma definição, um conceito político. Para além do jurídico, para além do económico, para além do cultural, etc., é um conceito político. Mas, como mais um dos domínios do multidomínio da segurança, não me parece, porque, na verdade, eu entendo, estando tudo interligado, o fator decisivo é sempre o político. É o político que atribui os recursos, é o político que aprova, altera, constrói estratégias e, portanto, é inerente. Se quisermos assumir o multidomínio ou o multidimensional, assumir que também desse ponto de vista há uma carga política na assunção como assumimos as fronteiras, razão pela qual uma das formas melhores de resolver diferentes fronteiriços ou regular movimentos transfronteiriços é, obviamente, por soluções encontradas politicamente dos dois lados da fronteira. A questão da fronteira no ciberespaço relacionado com uma hegemonia multipolar, eu acho que tem uma antítese nos termos utilizados. Porque se nós falarmos em estrutura de poder multipolar, estamos a falar em vários polos de poder, mais ou menos equivalentes. Se nós falamos em hegemonia, então a situação é diferente porque alguém tem uma clara supremacia sobre todos os outros. Portanto, se no ciberespaço já houve hegemonia, mas se vier a haver no ciberespaço uma potência hegemónica, ou duas potências hegemónicas, a diluição da noção de fronteira então ainda é maior. Porque essa potência hegemónica entra nos espaços de fronteira de todos os outros, sem que estes o possam fazer nas suas fronteiras. E, portanto, é como se no ciberespaço a potência hegemónica tivesse, sob seu domínio político, esse total espaço ciber, sendo, portanto, os outros usufrutuários do espaço que essa potência hegemónica lhes confere. Isso é a mesma coisa que regressar a um tempo antigo, em que nós tínhamos o soberano e depois permite que alguns trabalhem e explorem aquelas terras, tenham usufruto desde que paguem o tributo ou o imposto. Portanto, se houver uma hegemonia no ciberespaço, nós deixamos de discutir aí qualquer questão de fronteira, porque nós estamos dependentes da potência hegemónica e do que essa potência hegemónica nos permita fazer. Eu tenho muitas dúvidas que seja possível alcançar essa plena hegemonia no ciberespaço, e se for hegemonia, não é de um só, é de um conjunto pequeno de grandes potências ao quais os outros todos têm que se subordinar, mas não me parece que se possa falar em hegemonia multipolar, a não ser que o significado seja dizer que há uma potência que tem mais, que é proeminente, é um primus inter pares e que convive com vários outros polos de poder, e aí, assim, tendo a concordar
Aliás, em tempos eu próprio utilizava o termo de unimultipolaridade para representar isso mesmo. Como limitar a fronteira física para diásporas? Depende muito da localização da diáspora. Há uma situação, às vezes perigosa, que é uma diáspora que está próximo ou junto às fronteiras. Se nós nos recordarmos o que aconteceu com a justificação nazi, que vai em busca dos alemães que estavam fora das fronteiras da Alemanha. Ou se nos recordarmos agora o que a Rússia começou por invocar, foi a defesa dos russos que estão para lá das fronteiras da Rússia, desde logo na Ucrânia, nós sabemos que a reconstrução e a delimitação das fronteiras físicas vão acompanhar aquele que tenta, por via da força, estendê-las, as físicas, para nelas incluir a componente diáspora, a componente humana. E isso é uma situação perigosa, porque se estende a fronteira física para incorporar território e população, vai fazê-la à custa do território e de população reconhecida de outro Estado. E, portanto, significa conflito. Outra coisa é assumirmos, e a maioria dos Estados assumem, que, embora as minhas fronteiras do Estado se limitem àquilo que está definido, esse é o meu território nacional e de soberania, eu não posso deixar de cuidar dos meus nacionais ou da mesma etnia que estão longe. E isso, dependendo das circunstâncias, mas mais uma vez, em regra, deve ser feito em articulação com outros, pode levar o Estado a atuar em defesa da sua diáspora, mesmo que não tenha intenção de alargar as fronteiras do ponto de vista físico. São duas questões diferentes. A mais perigosa, que não deve existir porque é ilegal, é tentar justificar a expansão das físicas a pretexto de proteger populações que são similares do ponto de vista da nacionalidade, da etnia ou da religião. Sr. Professor, muito obrigado. Chegamos mesmo ao fim. Tem só aqui uma pergunta que eu vou passar do Coronel Pedro Polho, de Espanha. É mesmo uma pergunta quase de sim-não, mas pronto, segundo o seu ponto de vista, Sr. Professor, estão as democracias em inferioridade de condições para defender as fronteiras oposto em vigor com os regimes autoritários, autocráticos? Não, estamos em posição de vantagem, porque se nós concebermos as fronteiras de uma forma mais dinâmica, embora reconheçamos as fronteiras e as áreas de soberania uns dos outros, mas ao mesmo tempo assumirmos que as nossas fronteiras também envolvem cultura, princípios democráticos, princípios de respeito e legalidade internacional, nós estamos mais aptos a conceber fronteiras para lá do nosso território nacional e a colaborar com outros na redefinição das fronteiras comuns. Os regimes autocráticos não têm essa capacidade. Se têm concepções muito rígidas de fronteira e de soberania, eles têm maior dificuldade em ampliar uma lógica de colaboração de fronteiras mútuas e múltiplas, e por isso, à partida, as autocracias têm desvantagem e, como sabemos, aquilo que parece funcional com um ditador ou um regime, deixa de ser, se muda o ditador ou se há um golpe de Estado, e isso às vezes é o legado negativo de certos regimes autocráticos. Portanto, desse ponto de vista, eu continuo a confiar que as democracias têm também essa vantagem. Pode não parecer a curto prazo, mas a médio e longo prazo eu acho que têm de todo essa vantagem. Basta, aliás, reparar que as democracias, quando têm disputas territoriais entre si, não entram em conflito. Procuram outras soluções, mesmo que não resolvam definitivamente, não degenerem em conflito. Quando uma autocracia está envolvida numa disputa territorial, é muito difícil não haver conflitualidade. E como nós vemos agora, temos a assistir a um crescente de conflitualidade entre uma grande autocracia e uma grande democracia, China versus Índia, territorialmente, por disputas territoriais. Sr. Professor, muito obrigado. Chegamos ao fim da nossa apresentação. Mais perguntas estavam
despertaram interesse, mas infelizmente não podemos aceder a todas, embora algumas já estivessem relacionadas com perguntas que o Sr. Professor já respondeu. Sr. Professor, permita-me agradecer mais uma vez, em nome de todos os colégios de defesa ibero-americanos, a sua disponibilidade e a sua simpatia em nos ajudar a compreender estes problemas, e muito obrigado pela sua excelente apresentação. Eu é que agradeço, estou muito honrado com esta oportunidade, espero ter contribuído para a reflexão conjunta, mais questões do que propriamente respostas, mas os especialistas que nos ouviram e que vão trabalhar agora estes dias, certamente, ajudar-nos-ão depois com as suas reflexões também a encontrar mais respostas. Muito obrigado a todos pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigado, Sr. Professor. Terminamos o primeiro dia do 11º seminário. Amanhã teremos duas conferências, uma que será a partir da Polónia, portanto de um elemento português que trabalha no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, numa organização chamada Frontex, e que vai falar sobre a vigilância de fronteiras num sistema de soberania partilhada, portanto o caso da União Europeia. Será interessante esta apresentação, e depois, posteriormente, teremos uma apresentação do Sr. General Milton Caché Paes, do Equador, que falará sobre a utilização das Forças Armadas na vigilância de áreas de fronteira, na perspectiva do Equador. Muito obrigado a todos pela apresentação, pela presença, e despeço-me até amanhã, uma vez mais referindo ao Sr. Professor o nosso muito obrigado pela sua colaboração. A todos muito obrigados e até amanhã. Só fazer aqui um pequeno aviso, é que depois distribuiremos as apresentações, as gravações vão ficar disponíveis, portanto, e iremos pôr num local para serem levantadas posteriormente. Serão enviadas a lista dos presentes, e só temos que avisar é que os senhores alunos têm que colocar o identificativo do país para que se possa fazer uma melhor verificação das presenças. Portanto, despeço-me a todos e até uma próxima oportunidade. Até amanhã. Obrigado.